No coração de uma noite sem lua, onde o silêncio parecia se estender além dos limites da percepção humana, uma pequena aldeia se aninhava entre as colinas como se estivesse esperando por algo que já não pertencia a este mundo. As casas, com suas paredes de madeira envelhecida e telhados cobertos de musgo, pareciam sussurrar segredos em meio ao vento. O ar, carregado de um cheiro úmido e terroso, filtrava-se por entre as frestas, trazendo consigo uma sensação de desconforto, como se a própria natureza estivesse à espreita, ciente de uma verdade que os habitantes desconheciam. As sombras se alongavam, desenhando formas grotescas no chão, e em algum lugar distante, o eco de um lamento de um animal cortava a quietude, fazendo o coração de quem ouvia acelerar em ansiedade. Com o passar das horas, detalhes sutis começaram a se insinuar na mente de Lúcio, o único morador que ousava sair de casa àquela hora, atraído pela curiosidade que o consumia. Um brilho tênue emanava do fundo do bosque, um brilho que nunca havia visto antes, pulsando em um ritmo quase hipnótico, como se o próprio sangue da terra estivesse se manifestando de maneiras não entendidas. Ele sentia um frio na espinha, um pressentimento insidioso que lenta e gradualmente tomava conta de sua mente, misturando esperança e medo em uma dança terrível e quase aprazível. O sussurro do vento agora parecia articular uma pergunta: você está pronto para conhecer o que não deveria ser conhecido? As noites seguintes trouxeram consigo uma sensação de perseguição. Lúcio começou a notar figuras nas sombras, rostos distorcidos que apareciam e desapareciam rapidamente, sempre fora de seu alcance, quase como se quisessem sua atenção, mas não o suficiente para que ele pudesse ver claramente. Sua mente começou a girar em um ciclo vicioso de dúvidas e incertezas, onde cada canto parecia esconder uma verdade que desafiava sua sanidade. Os olhos de sua vizinha, uma mulher que outrora julgava doce e amável, agora pareciam oculares de criaturas de pesadelos. Lúcio estava convencido de que um território inexplorado de terror se abria dentro de seu ser, corroendo lentamente sua alma enquanto a realidade em torno dele se distorcia. Na calada da madrugada, em que o cosmos parecia ter descido da sua posição normal, as estrelas se reorganizaram em padrões que o acalmavam e o aterrorizavam. Um estalo como o de galhos quebrando precedeu a revelação de algo que não deveria existir. Uma multidão de entidades flutuantes, suas formas indistintas e nebulosas, se contorcendo sob a luz espectral que emanava do fundo do bosque. Pareciam vestígios de pesadelos antigos, distorções do que um dia foram seres de carne e osso. Lúcio, paralisado pela incredulidade, sentiu a razão escorregar por entre seus dedos como areia fina, enquanto as entidades se comunicavam em um murmúrio que nunca se concretizava em língua, mas que ressoava em sua mente de forma sinistra, como um canto de recrutamento que o convidava a se tornar um deles, um eco de um passado distante e ainda assim imediatamente presente. E assim, no limiar entre a sanidade e o abismo, Lúcio vislumbrou o horror infindável que não poderia ser retido na forma conhecível, uma percepção tal que, ao ser encarada, desmancharia toda a ponte que humanos construíram entre o mundano e o desconhecido. Girando em sua própria mente, a linha entre a realidade e o delírio se tornava turva, e ele se viu imerso em uma espiral de questionamentos. O que ele realmente conhecia sobre o mundo, sobre a vida, o amor, a dor? Estaria tudo isso apenas à mercê de forças que não se interessavam por sua existência efêmera? Ao amanhecer, a aldeia parecia de novo comum, mas a desconfiança permanecia, como uma caçadora antes do ataque, silenciosa, invisível. O brilho do bosque havia desaparecido, mas Lúcio sabia que a verdade o contorcia por dentro, que algo desviara o que se pensava ser a realidade. E ao olhar para o céu, ele se perguntou: estariam os humanos apenas sonhando que eram os viajantes da existência? Ou mesmo as entidades que agora habitavam o cosmos nunca foram apenas lendas, mas sim uma terrível verdade invisível que agora reverberava em sua própria mente. Para os que ouvem este relato, talvez a dúvida permaneça. Era a história de Lúcio uma mera fábula ou uma traiçoeira realidade nas entrelinhas do nosso entendimento? Se desejar mais histórias que abram abismos em sua imaginação, inscreva-se e desafie suas certezas, pois, afinal, o que sabemos sobre o que não se deve saber?